Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para a nossa EBD online, cujo objetivo, propósito, sempre nós ressaltamos, é ajudar você a ter um conhecimento ainda mais amplo na palavra e também auxiliá-lo na ministração da aula, que será amanhã na escola dominical, a maior escola bíblica do mundo, para edificar você na palavra, no conhecimento, na verdade bíblica, um conhecimento cristocêntrico, bíblico, a fim de que você cresça para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, queremos aqui manifestar nossa alegria, nosso carinho para com todos, a cada irmão que mandou uma mensagem de felicitações para mim, Deus abençoe a todos. A você que sempre nos acompanha, nosso abraço e nossa consideração. Saibam todos que o nosso propósito é ministrar com seriedade a palavra de Deus. E se você ama a palavra de Deus, e se você quer viver segundo a palavra do Senhor, nós queremos caminhar juntos para louvor e glória do nome de Jesus. Vamos iniciar orando. Pastor Luiz, ora a Deus. Maravilhoso Deus, eterno, bendito Pai, te apresentamos, meu Deus, as nossas vidas nesta hora. Senhor amado da graça, Pai, te apresentamos também nosso pastor presidente, continua usando na ministração da palavra, ser conosco, abençoa os teus servos, ó Pai, que nos acompanham, da graça, da sabedoria, que todos possamos ser alimentados pela bênção da tua palavra nesse momento. Meu Deus, nos abençoa e nos guarde, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos continuar hoje a nossa lição, a lição que estaremos estudando, a lição de número 5, e nós temos aqui a temática dons de elocução, ok? Dons de elocução. Estaremos hoje tratando sobre esse estudo aqui muito importante, dons de elocução. Quando nós tratamos sobre esses dons, nós envolvemos aqui profecia, aí nós temos língua, ok? Interpretação. Ok? Muito bem. Nós estaremos tratando sobre essas particularidades, como bem os irmãos que acompanham a Bíblia e a história das Sagradas Escrituras podem muito bem compreender essa divisão que nós já fizemos, ok? Profecia, língua e interpretação. Aqui nós estamos no campo verbal e nós estaremos tratando sobre isso. A lição, ela aborda o assunto usando dois textos bíblicos, 1 Coríntios capítulo 12, 1, 7 a 12, e depois 1 Coríntios capítulo 14, do 26 a 32, ok? Então nós vamos explorar, nós colocamos aqui uma análise, primeiramente, do capítulo 12, baseado nessa divisão que o autor está fazendo, e depois estaremos colocando aqui no quadro, para facilitar didaticamente para você, o capítulo 14 e o que Paulo propõe nesses capítulos, no capítulo 12 e no capítulo 14. Olha, eu gravei e está disponível lá na internet todo esse assunto e tratamos de modo mais pormenorizado, meticulosamente, que você pode acompanhar separadamente do que eu estou dizendo ou o que eu vou dizer aqui. Mas, inclusive, nós fizemos um estudo fazendo uma distinção entre a língua estranha em Atos, capítulo 2, e falamos das línguas dentro do capítulo 12 e do capítulo 14 de 1 Coríntios. Compreender essa metodologia de Paulo em Atos, conforme escreve Lucas, e em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, como trata Paulo, é importante para que você não faça confusão. O que a língua ou as línguas estranhas de Atos, elas querem nos dizer? O que as línguas presentes no capítulo 12
e no capítulo 14 elas querem nos falar. Então daí a necessidade de você atentar para isso. Nós gravamos mais ou menos 1h30 só falando sobre essa distinção. Enquanto que em Atos você tem uma percepção, na carta de Paulo aos Coríntios você tem uma noção didática. É por isso que aqui você tem profecia, língua, interpretação, tudo no campo verbal, pela inspiração divina. Eu quero logo adiantar e dizer para os nossos queridos irmãos, ok? Que tudo isso aqui se trata de, se trata de revelação. Revelação divina, ok? É muito importante você entender isso aqui, porque profecia, língua como um dom, interpretação de línguas, na verdade, tudo isso aqui está tratando da revelação. É Deus querendo entregar para a sua comunidade, para o seu povo, para a sua igreja, os seus mistérios, que nós estaremos falando daqui a pouco. Mas tudo isso aqui é para a edificação da igreja. Não há como você compreender isso aqui, não há como você entender isso aqui, se você não for espiritual. Ok? Se você não for espiritual. E quando eu falo espiritual, eu não estou apenas dizendo tentar forçar a mente humana, a lógica humana, a razão humana, para entender o sobrenatural. Tem que ser espiritual mesmo. E aí o apóstolo São Paulo, lá em 1 Coríntios 2,15, ele diz que quem é espiritual discerne tudo. Então, é muito importante. Não trate isso aqui. Isso aqui não é para amador de teologia. Isso aqui não é para crítico de teologia. Isso aqui é para quem aprecia viver em comunhão com Deus, em oração e que crê na revelação divina. Ok? Mas o propósito do apóstolo São Paulo é nos educar quanto ao uso dessas questões. É muito importante essa nossa aula de hoje, que você administrar amanhã. Ela é muito importante porque o apóstolo São Paulo, pela orientação divina, sob o poder de Deus, ele vai nos ajudar a saber como proceder na igreja, na comunidade, no culto, como proceder com essas revelações que vêm de Deus. Às vezes Deus revela algo profundo, glorioso, maravilhoso, mas a falta de equilíbrio, a falta de ensino, a falta de uma orientação correta atrapalha todo o projeto. E o nosso propósito aqui é ajudar você a compreender essas particularidades, ok? Então, vamos começar com a leitura. Vamos começar 1 Coríntios 12, verso 1 a 7. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus e anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 a 7, não é isso? Muito bem. Então nós vamos analisar aqui agora o seguinte. O que o pastor leu? Ele leu a parte do capítulo 12 até do 1 a 7, não é isso? Qual é a ideia de Paulo? Paulo era bem prático. Paulo não era aquele teólogo que procurava exibir academicismo. Primeiro porque ele sabia que o evangelho era revelação divina, ok? Era coisa divina, não era coisa de homem, não era propósito do homem. Vamos ver isso aí, Gálatas, capítulo 1. Vamos lá, Gálatas, capítulo 1, só para nós entendermos o que Paulo vai dizer. Comece logo pelo verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos,
e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Isso. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, Isso. o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus Pai, ao qual glória a todos sempre. Amém. Pode ir. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso, pronto. Então o que acontece? Você vê aí, nessa leitura, você pode depois ler, me parece que o 10, o 13, que Paulo deixa claro que ele recebeu do Senhor, foi revelado pelo Senhor. Então preste bem atenção. Quando você lê 1 Coríntios, lê aí, pode ler o 12, lê aí. Olha o que ele diz. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Como é que ele diz? Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pronto. Então o que você entende? Paulo está deixando claro que o evangelho não se tratava de um esforço mental dele, de uma lógica dele. Ele entendia que o evangelho era resultado da revelação divina. Não era algo que ele tivesse aprendido na faculdade, num curso de teologia, num curso de pregação. Você aprende técnicas, métodos, a teologia, que ele é chamada de teologia sistemática, é tão somente para organizar, sistematizar um conteúdo que a Bíblia já revela, que os teólogos querem nos ajudar a sistematizar o saber. Mas é bom lembrar que evangelho é revelação divina. Não se trata de argumentos humanos. E quando Paulo, ele fala no capítulo 12, 1 a 7, é preciso você entender essas três coisas aqui. A primeira, que nós vamos falar, três coisinhas: igreja, corpo e dom. Vamos dizer juntos? Igreja, corpo e dom. Primeiro, por que eu usei aqui a palavra igreja? Para que você não entenda ela só como uma instituição humana, apenas uma instituição filantrópica. A igreja, Paulo chama ela de como? Corpo. Por que Paulo chama ela de corpo? Por que ele não chamou ela de associação, agremiação? Por que ele chamou de corpo? Porque o corpo é dinâmico. O corpo é um organismo. E no corpo há os membros, que cada membro trabalha em conjunto. Só que quando Paulo fala desse corpo, ele fala dos dons que esse corpo recebe. Esse corpo é capacitado com os dons. E esses dons vêm de quem? Então quem é que manda nesse corpo? Inclusive o próprio Cristo diz: eu sou a cabeça do corpo. Então esse corpo, ele não tem como se sobressair, ele não tem como se exibir por causa dos dons. Porque quem dá os dons não é o corpo, quem dá os dons é Cristo Jesus, por intermédio do seu Espírito. Então, se ele dá o dom, todos esses dons serão dirigidos por um cabeça. E quem é o cabeça? É Jesus Cristo. Então, Paulo ele começa a trazer uma lista dos dons que o Espírito Santo concede para esse corpo. Esse corpo recebe esses dons, e aí esse corpo ele vai se edificar com esses dons que expressam a vontade de Deus. Cada dom que é dado para quem? O dom é dado para uma pessoa individual. O dom é dado para o quem? O dom é dado para o corpo. E cada dom que é dado para o corpo, nós já falamos aqui: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, não é isso? O que mais? Nós tratamos aqui sobre... Hoje nós vamos falar sobre profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Mas esses dons, eles não são dados para exibição, para a glória humana, para individualização. Todos esses dons são dados para a direção e edificação do corpo, da igreja. Então, aqui o apóstolo São Paulo, ele começa mostrando isso para nós sobre a importância dos dons. Por isso que eu coloquei aqui, primeiro, os dons têm valor nos dias atuais? Nesse livro aqui, escrito pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima,
ele dá exemplo dos cessacionistas, aqueles que não creem que os dons hoje estão disponíveis à igreja, que são vários que negam essa realidade, e nós respeitamos o direito de cada um dizer o que ele quiser. Me parece que era Montesquieu, não é? Você pode dizer o que você quiser. Eu não vou desfazer do que você diz, mas eu não estou obrigado a concordar com o que você está dizendo. Nós temos que entender isso. Há teólogos que querem ser uma voz absoluta num assunto bíblico. E tem assuntos bíblicos que, na verdade, não há um versículo na palavra de Deus que diga que os dons, eles serviram só para os apóstolos. Não há um versículo. É claro que se nós tivéssemos um versículo, olha para cá, está filmando aí direitinho, irmão? Não há um teólogo na terra que tenha autoridade para dizer que os dons cessaram. Nenhum. E se você pegar as obras dos grandes teólogos que eu já li, você vai ver que eles buscam refutar o que nós estamos dizendo aqui com suposições e achismos e não fundamentos bíblicos. Não há nenhum versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que diga assim: os dons foram só para os tempos dos apóstolos. O cano fecha tudo. Não existe isso. Não existe. Então, os dons têm valor nos nossos dias atuais? Tem sim, meus irmãos. Se está na Bíblia, pode ser buscado. Foi isso que aconteceu com Farhan, foi isso que aconteceu com William Seymour, foi isso que aconteceu em Topeka, Kansas. E acontece para aquele que crê no que a Bíblia diz e vai buscar o poder de Deus, vai buscar os dons de Deus. Então, em primeiro lugar, os dons têm valor para os nossos dias? Sim. A igreja pode buscar, a igreja pode crer, a igreja pode receber. Segundo, distinguindo o ministério profético da profecia. O autor ele vai falar, e daqui a pouco estaremos tratando sobre a profecia, e nós iremos caracterizar isso. Mas entenda bem, no Velho Testamento, nós tínhamos o que era chamado de ministério profético. Homens que Deus levantava para falar para as nações, para o povo, homens inspirados, que desenvolviam um ministério profético. Ok? O interessante é que quando você olha para esse ministério profético, o profeta do Velho Testamento, ele não era confrontado como do Novo Testamento. Porque, nesse caso aqui, quando ele profetizava, o que iria mostrar se era verdade ou mentira, era quando a profecia ou não se cumprisse. Aí era que se passava a acreditar que o profeta não era verdadeiro. Mas quando se cumpria, aí todos entendiam que ele era o quê? Verdadeiro. Então, lá no Velho Testamento, tinha um ministério profético, que no Novo Testamento, segundo a nossa concepção pentecostal e análise bíblica, nós não temos mais hoje o ministério profético, no sentido como acontecia lá. Hoje o que nós temos e acreditamos, segundo grandes teólogos, como por exemplo pastor Estevão Ângelo de Souza e outros mestres, é que esse ministério profético hoje, ele é desenvolvido por aquilo que está lá em Efésios 4, 11, 12. A uns, pois, Deus na igreja, apóstolos, evangelistas, mestres, doutores, pastores, eles exercem esse ministério hoje para a liderança da igreja. Ok? Agora, essa questão do ministério profético e do dom da profecia, aí é que é diferente. Hoje, qualquer crente pode ser usado com o dom da profecia, mas não quer dizer que ele desenvolve um ministério profético. Por que isso aqui é interessante você atentar? Porque Deus pode usar qualquer irmão, qualquer irmã com o dom da profecia. Ele pode usar até uma criança. Sim ou não? Mas isso quer dizer, isso significa que ele tem um ministério profético? Que as pessoas precisam ir na casa dele para buscar orientação? Que ele é uma voz como um oráculo que deve ser consultado? Aí não. Então, em primeiro lugar, faça distinção do que é aquilo lá no Velho Testamento com o que é no Novo Testamento. Qualquer crente pode ser usado com o dom da profecia, o dom da profecia. O Espírito Santo pode inspirar alguém na igreja para dar uma mensagem profética, para ser usado para alguém. Mas isso não quer dizer que esse dom da profecia, agora a pessoa é um oráculo, a pessoa é uma voz que deve ser consultada.
dele dar na hora que ele quer, e ele sabe para o que é útil, para o que for útil, ok? Então, é muito importante cada irmão atentar para isso, porque nós não somos contra a profecia, nós não somos contra a revelação, nós não somos contra o poder de Deus, nós somos contra os exageros que acontecem aqui. Entenderam? Então você tem aqui essa distinção entre o ministério profético no Velho Testamento e o dom da profecia. Ok? Então você tem aqui os dons espirituais e sua importância para o corpo de Cristo. É isso que o pastor acabou de ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, 1 a 7. Esses dons expressam a vontade de Deus, buscam a edificação do corpo. Esse é o propósito dos dons espirituais, é a importância dele para o corpo. Esses dons não são para gerar arrogância, exibição, prepotência, mostrar espiritualidade, não. Porque a verdadeira espiritualidade se prova é pelos frutos e não pelos dons. Basta você ler Gálatas 5, 22, você pode ler do 22, que você vai ver que o que manifesta a verdadeira espiritualidade, maturidade, são o quê? Os frutos e não os dons. Então, perceba isso, nós temos frutos e nós temos os dons. Deixa eu dizer uma coisa, dons, eles não vão acrescentar nada no sentido, por exemplo, de dizer que eu sou espiritual, que eu vou crescer nisso, crescer na fé. Não, o Senhor te usa naquele momento para a edificação do corpo. Mas o que prova a essência, a real situação daquela pessoa que é cristã de verdade, são o quê? Os frutos. Por isso que eu preciso distinguir dons espirituais e sua importância para o corpo de Cristo. E aí você tem aqui o propósito dos dons para a igreja. O apóstolo São Paulo, vamos ler aí, 14, verso 3, rapidinho. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. De novo, lê aí. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Isso. Primeiro nós temos o que aí? Edificação. Edificação. Pronto. Edificação. Está aí. É o verso 3. Aqui seria dessa forma mais ou menos. Oi. Do. É com eta aqui, ok? Coloquei foi o epsilon, mas é o eta aí. Oikodome. Oikodome, está aqui, ó. Oikodome. Oikodome, está aqui. Essa expressão oiko aqui é casa, ok? A ideia dessa palavra, ela expressa aqui edificação, construção. Isso é muito interessante. Ó, oiko, né? Nós temos aqui, ó, oiko, dome. Esse oiko é casa. Oiko é casa, dome. Então você tem aqui a palavra edificar, estabelecer. A vida espiritual é uma construção. Ok? Vocês estão entendendo, queridos irmãos? Não é apenas você estar na igreja, glória a Deus, aleluia, poder de Deus, glória de Deus. Não é só isso. A vida espiritual é uma construção. E você sabe muito bem, quando você lê Mateus 7, 24 a 28, Jesus comparou a nossa vida espiritual com o quê? Com uma construção. Aquele que ouve as palavras da profecia, da língua, da interpretação, ele está dizendo que vai acontecer o oikodome, a edificação. Sabe qual é o maior problema nosso na espiritualidade? E é por isso que hoje tem engano na igreja, hoje tem crentes meninos na igreja, hoje tem problemas na igreja, porque nenhum se preocupa com a edificação. Ah, não, eu quero uma profecia, não, eu quero língua, eu quero interpretação, só que estão entendendo errado. Profecia, língua e interpretação é para o quê? Edificação. É aí que nós estamos nos perdendo, porque muitos não atentam para isso. E Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu comparo ao homem prudente, que fez o quê? Pronto, Jesus compara, olha alunos queridos, o Senhor Jesus compara o crente como um construtor
sábio. Como um construtor sábio. Me veja bem aí, 1 Coríntios 3:10. Só para a gente tirar uma dúvida bem aqui. Se não for o 3:10, é o 11. Vamos lá. 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja cada um como edifica sobre ele. Edifica sobre ele. Sobre ele. Olha, vocês estão entendendo agora? O maior problema é que tem irmão que não quer edificar. E edificar é uma construção. É você ouvir a palavra, é você analisar a Bíblia, é você pesquisar a palavra de Deus. A vida espiritual é uma edificação. E Paulo diz, veja cada um como edifica. Como edifica. Então você não pode construir a sua vida. Lá em Lucas 14, o Senhor Jesus Cristo diz, antes de você fazer uma construção, sente-se, faça os cálculos. A vida espiritual é uma construção. A vida espiritual não é um oba-oba. A vida espiritual, olha, tem um bocado de gente aí que aparece na televisão. Eu fui enganado pelo pastor fulano de tal. Já viram isso? Eu fui enganado pelo líder. Tu foi enganado porque tu quis. Porque tu quis. Porque o recado de Jesus é, examine. Você não pode entrar em qualquer líder, em qualquer lugar. Primeiro você tem que examinar. Conhecereis e a verdade vos. Então, não é apenas ouvir um líder. Sabe qual era o primeiro passo? Ouvir aquela pessoa, pastor, eu quero acompanhar. Como é que eu quero? Eu quero conhecer a verdade. Pegue a Bíblia, vá ler a Bíblia e você vai começar uma boa edificação. Se você não for pela Bíblia, pela palavra de Deus, a sua casa vai cair, a queda é grande, porque você não está bem edificado. O maior problema é que as pessoas já começam logo a admirar. Eu quero seguir esse líder. Eu quero seguir não sei quem. Não. Você tem que entender que o primeiro passo é ouvir, escutar bem, analisar e edificar a sua casa. Então, Jesus Cristo, ele deixa isso claro. E o apóstolo São Paulo, ele começa a falar de dom, de profecia, variedade de língua. É bonito ou não é? Só que esses meninozinhos que estão aí, essas irmãs, que estão no pula-pula, que estão no reteté, que é uma coisa diabólica, o reteté, essas pessoas não estão atentando para o que Paulo está dizendo. Há um propósito nos dons. Há um propósito das revelações divinas. Qual é o propósito? Pronto. Como é que ele diz? Lê de novo. Mas o que profetiza, fala aos homens... Não, o 10. O 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja cada um como edifica sobre ele. Aí agora volta lá para o 14:3. Mas o que profetiza, fala aos homens. Mas o quê? Profetiza. Fala ao quem? Aos homens. Para o quê? Para edificação. Para edificação. Então vamos lá. A profecia é para quê? Fale bem forte aí. A profecia é para quê? Para edificação. Pronto. E depois vem o quê? Exortação. Vem a paráclese. Olha aqui, ó. Paráclese. Essa palavra aí que está no próprio texto grego, paráclese, vocês sabem o que ela quer dizer? Convocação, aproximação. É convocar alguém, é chamar alguém para entender o que Paulo estava dizendo. Entendeu? Essa palavra aí vocês podem observar que ela quer dizer exortação. Mas essa exortação aí não é exortação no sentido de reprovar, de reprimir, é uma exortação. Eu vou chamar você aqui para o meu lado, eu vou chamar o pastor Luiz para o meu lado, eu vou chamar o Anuá para o meu lado, eu vou chamar o César para o meu lado, eu vou chamar o pastor Wagner para o meu lado, porque eu quero ajudar ele a crescer na fé. Entenderam agora? Você não é chamado por Deus para andar reprovando ninguém, reclamando com ninguém. Você é chamado para paráclese, você é chamado para exortar. O exortar é o seguinte: vai em frente, rapaz. Deus é contigo. É orientar, é você incentivar para a prática do bem. Essas profecias que alguém diz aí que é para matar, que é para pôr medo, que é para desencorajar, não é de Deus não. Pode colocar, o propósito da profecia é edificar e exortar. E depois vem o que, pastor? Consolar. Consolar. Pronto. Aí você tem aqui o próprio texto grego. Paramician. Essa palavra paramician
thea, sabe o que ela quer dizer? Consolo aí é despertar. Olha aí, despertar. Oh, coisa boa, meus irmãos. Olha aqui, ok? Deixa eu colocar aqui, que aí alguém que está estudando grego pode gostar disso, né? É o T aqui, é o tal. Se eu colocar aqui, paramitia, é o teta, ok? Isso é lindo, é gostoso, ok? Tá aí, pronto. Paramitia, ok? É tipo a palavra thank you no inglês. Aí você vai falar assim, ó, paramitia, ok? Tia. Então essa palavra aqui é estimular, que aqui ela é chamada no nosso português de consolo. Mas esse consolo aqui é você, essa palavra aí, ela quer dizer despertar, ela quer dizer consolar, mas ela quer dizer também acalmar. Meu Deus do céu! Olha, se eu perguntasse, fosse fazer uma prova aqui com vocês, eu perguntasse quais são os 3 propósitos da profecia, o que vocês iam dizer? Edificar, exortar, consolar. Mas olha para cá. Esse edificar é construir uma boa casa. A tua crença tem que ser bem construída, sólida. Esse exortar, olha aí no próprio texto, é você chamar ao lado. É chamar uma pessoa para o seu lado. Vem cá, fulano. Você vê que ele tem futuro. Você vê que ele precisa só de um reparozinho. Vocês se lembram lá no capítulo 18 de Atos? Quando o casal, Áquila e Priscila, chamaram quem para o ladinho deles? Apolo, um homem culto, um homem de Alexandria, mas eles viram que ele precisava de certos reparos. Como também Paulo chamou para o lado dele quem? O Barnabé chamou para o lado dele quem? Pronto. Então você pode observar que são homens que chamam outros para o seu lado, não para matar, não para destruir, mas para estimular, para encorajar. Esse exortar aí, ele tem esse sentido, para estimular. E aí vem o último propósito da profecia. O último propósito da profecia é que você tem que entender que é para despertar alguém, é para acalmar alguém. Hoje o pessoal tem profecia só para matar, é só para gerar medo. Então não é o real propósito da profecia. Então, nessa primeira parte do capítulo 12, 1 a 7, você tem que entender que os dons têm valor. Pode ser útil para os dias atuais. Que a diferença entre o ministério profético do Velho Testamento e o dom da... Pronto. E aí, os dons espirituais têm a sua importância para o... E há um propósito. Qual é o propósito para a igreja? 3. Edificar, exortar, pronto. Esse é o propósito. Ok? Então nós podemos analisar que aqui nós vamos começar a nossa primeira parte. Eu vou apagar aqui rapidinho. E aí nós vamos agora lá para... Já apaguei aqui. Agora nós vamos para a parte de 1 Coríntios capítulo 14. Ok? Vamos lá, pastor. De 26 a 32. Pode ler aí. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Pronto? Muito bem. Agora lê o 1 a 4. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus,
Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Muito bem, vamos para cá. Ok? Eu vou resumir aqui essa passagem. 23:3. Ok. Nós vamos falar o seguinte, 4 coisas nesse capítulo. Eu coloquei capítulo 14. Depois você vai ler todo o capítulo 14. O que você tem do versículo 1 a 4? Profecia na igreja. Profecia na igreja. Eu falei lá no início que a profecia, profeteia é a palavra grega que aparece lá. O que é a profecia? O sentido da palavra profecia, profeteia, navi do hebraico, é alguém que é inspirado pelo poder de Deus e fala aquilo que Deus quer para os homens, tanto para reprovar, como para despertar ou para revelar algo que está escondido. Esse é o sentido da palavra profecia. Ok? Então, prestem minha atenção. Nós temos que entender que Paulo está falando da profecia na igreja. Ele não está com aquela ideia da profecia lá do Velho Testamento, que o profeta era na rua, na praça, para o rei, ele ia falar para a nação. Aqui ele está falando da profecia dentro da congregação. Como é que diz? Versos 1 a 4? 1 a 4. Começa aí só para a gente ver. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, Isso. Mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a... Mas principalmente o de profetizar. Olha para cá. É importante analisar que nesse capítulo, o alvo de Paulo não é proibir nada. Paulo não vai proibir profecia, Paulo não vai proibir língua, ele não escreve um versículo dizendo que isso aí é para a igreja parar. Se Paulo tivesse a ideia cessacionista, com certeza ele tinha dito que era para acabar com essas questões. Mas não era isso. Paulo, ele vai corrigir e colocar as coisas nos seus devidos lugares. É isso que ele vai fazer. E ele começa mostrando que na igreja, o que é que deve ter prioridade? A profecia. Porque a profecia, ela vem numa linguagem ela vem na linguagem humana. Quem prega, aí nós temos que ter 2 coisas aqui, ok? Vou colocar aqui, proclamativa e preditiva. A briga é grande para saber se essa profecia que Paulo está falando aqui é a profecia proclamativa, levanta aí a Bíblia de vocês, filma ali, irmão. A profecia proclamativa é o evangelho que Jesus mandou pregar. Esse aqui, evangelho, não precisa ser analisado, não precisa ser consultado, porque é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa, útil para ensinar, para corrigir, Pronto. Então, essa profecia proclamativa, ela não pode ser avaliada, questionada por nós, porque se trata da palavra de Deus. Agora, tem a profecia preditiva. Essa profecia preditiva, que Deus pode usar algum irmão para encorajar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meus irmãos, é muito simples. O pastor prega a palavra. O pastor anuncia o evangelho. O pastor ensina o evangelho, que é para a salvação. Mas digamos que no meio da igreja, os irmãos estão adorando a Deus. O irmão escuta a palavra, ele não está tendo uma orientação certa. Ou às vezes ele tem, mas Deus é bom para a gente. Eu vou mostrar na Bíblia. Deus falou com Gideão. Se você ler o capítulo 7, o capítulo 8, em especial comece a ler do 6. Quando Deus falou para Gideão, Deus disse assim para Gideão: olha, vai e livra o meu povo. Quem era que estava falando com Gideão? Era Deus. Depois ele disse: tudo bem, se é o Senhor, eu quero que amanhã esse algodãozinho aqui, esse veluzinho aqui, amanheça como? Todo molhado e o chão seco. Aí Deus fez para ele ou não fez? Ele disse mais, mas eu quero mais uma coisa diferente. Amanhã eu quero que o chão esteja molhado e o algodão
seco. Deus fez isso ou não fez? Mas ele ficou logo com toda a coragem. Aí Deus disse assim, tá bom. Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Deus ainda disse para ele, pois tá bom, amanhã tu vai lá no arraial do inimigo. E quando chega lá no arraial do inimigo, aí o próprio inimigo está dizendo, olha, eu tive um sonho, não é assim? E aí, nesse sonho, o camarada diz, isso não é outra coisa senão a espada. Aí Gideão tomou força. Sabe o que eu quero dizer aqui? O pastor prega a palavra, ensina, mas de repente o irmão está na igreja, está passando por uma prova, está na luta, e de repente o irmão ele não sabe como se fortalecer, e de repente o irmão levanta com a mensagem, uma profecia preditiva para edificar, consolar e exortar. Entenderam agora? Aí naquela hora, na oração, na comunhão, aquele dom vai ser útil para o corpo. A grande questão que nós precisamos entender é que a profecia maior não é a preditiva. Ela tem a sua particularidade, mas a profecia maior, qual é? É a proclamativa. É a palavra de Deus. Agora, Deus pode usar um crente na igreja com o dom de profecia. Agora, esse dom de profecia é algo sério. Não é de brincadeira, não é molecagem, não é negócio de casamento, não é negócio de chave de carro, não é nada disso. Essa profecia, ainda que ela seja preditiva, ela tem que vir firmada na palavra de Deus. Entenderam agora? Alguém vai falar uma profecia, pode ser o pastor, o pregador, pode ele ser quem quiser. A profecia dele não pode ser fruto dele mesmo. Ela tem que ser de origem divina, ela vai ter uma base doutrina. Não é que ela seja doutrina. Nenhuma profecia preditiva, usado com o dom de profecia, é doutrina. Mas essa profecia que alguém fala, ela tem que ter base aonde? Na Bíblia. Entenderam como é as coisas? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Profecia de casamento. Alguém pode falar. Eu já vi pessoas falarem, olha, irmão, e se casa e dá certo. Como eu já vi pessoas profetizarem, irmão, não se case. O irmão casou e deu certo. Outro diz, pode se casar e não deu certo. Só que a profecia, ela não é para tratar de casar. Pronto. Paulo já disse assim, olha, quem está lá em Romanos 7, morreu, está livre para casar com quem? Contanto que seja no Senhor. As filhas de Zelofeade, quando foram pedir o conselho para Moisés sobre a herança, aí Deus disse para Moisés, elas estão certas. Elas estão certas. Agora pronto. E quanto a casamento? Ele disse, não, elas casem com quem quiser, mas só que seja da tribo. Pronto. Então, é uma questão sua. Você que tem que orar, você que tem que avaliar, você que tem que acompanhar. Mas profecia não é para estar tratando de quê? De casamento. De maneira nenhuma. A profecia ela tem que ter doutrina. Ela não pode vir aleatória. É tipo um sonho, é tipo uma revelação. Tudo que for sonho, tudo que for revelação, você tem que saber se coaduna com a palavra. Vamos ler aí Jeremias 23, 28. Rapidinho. Vamos lá. – 23, 28. Vamos lá. Como é que diz? O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Pronto, teve um sonho, conte como sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Pronto, acabou. O que tem? A palha com trigo. Que tem a palha com trigo. Então pronto. Se o irmão é profeta, aí ele diz assim, Deus me deu um sonho, conte como sonho. Ele é um profeta, Deus está me dando essa profecia. Agora, aquele que prega a palavra, pregue a minha palavra. Claro que também um pregador, ele está falando a mensagem proclamativa, que é a da palavra, mas ele também pode ser usado na pregação proclamativa com o dom da profecia. Não quer dizer que todos que estejam pregando de modo com o dom profético, mas o pregador ele pode ser usado às vezes com esse dom. Entenderam agora? Então, a profecia aqui, preditiva, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Alertar. Qual é o propósito? Despertar. Qual é o propósito? Encorajar. Qual é o propósito? Acalmar. Vamos ler aí Atos 11,
Só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Atos 11, 27 e o verso 30. Você que tem sua Bíblia, acompanha aí também. Vamos lá. Naqueles dias, 11, 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, O problema lá? O problema é que os irmãos, eles estavam dando mais importância a outros dons do que a própria profecia. E aí o apóstolo São Paulo, ele vai entrar na segunda questão, ele vai tratar da interpretação de línguas. É interessante aqui que Paulo, ouça bem, Paulo está fazendo um contraste aqui entre profecia e língua. Ele diz que cada um tem o seu devido lugar. Dentro da congregação, a língua tem o seu lugar, como também a profecia tem o seu lugar. Só que na igreja, na questão de ter mais utilidade, não é que seja maior, na questão de ter mais utilidade, quem é que tem mais utilidade? A profecia ou a língua? Pronto. É só isso que Paulo está mostrando. Paulo está mostrando para a igreja que nessa relação, dentro da congregação, a profecia que é compreensível, ela tem mais prioridade do que as línguas. Ele não está, porque preste bem atenção, o irmão está aqui falando língua estranha, ele está falando língua estranha, ninguém compreende, ninguém entende. Vai ter utilidade para a igreja? Só tem utilidade para quem? Só para ele. Só tem utilidade para ele, não tem utilidade para a igreja. Então Paulo diz assim: eu prefiro dizer uma palavra só em língua compreensível do que 1000 em língua que não seja compreensível. Só que ele não está desfazendo de línguas, ele está dizendo que na igreja a prioridade é para a pronto. Aí ele mostra aqui a interpretação. Vamos lá, 5-13, só para vocês terem uma ideia. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Ele está proibindo línguas? Não. E o que é línguas estranhas, pastor Oziel? Lê o 2 aí. Eu vou mostrar aqui o que é língua estranha. Vai lá. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Para aí. Bota para cá, irmão. Olha aqui. Pronto. Tá aí, ó. Misteria, ok? Misteria. Olha o que o pastor está lendo aí. Lê de novo. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens. Não fala aos homens. Olha para cá. Ele está falando de idioma aqui, é? Não. Porque você pode entender que qualquer idioma alguém pode falar na igreja, sim ou não? Ele está falando aqui de mistério. Não é assim? Lê de novo.
senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mistéria. Vocês sabem o que é mistério? Segredos de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Línguas estranhas. Quem fala, ele está dizendo, fala a Deus. Ele não está falando da profecia, que a profecia eu falo para quem? Para os homens. Mas em mistério eu falo para quem? Ou seja, mistério, os segredos de Deus. Eita coisa linda, irmão. Essa palavra é os segredos de Deus, é o que está escondido em Deus. Quando eu estou orando em línguas estranhas, só Deus sabe. É os mistérios os segredos de Deus. A pessoa, olha para mim aqui, quem nega língua estranha, quem fala mal de língua estranha, tem teólogos aí, pregadores que andam desfazendo de língua estranha, é pobre de Bíblia, pobre de fé e pobre de crença. Agora eu quero dizer uma coisa também. Tem muitos pentecostais e neopentecostais que vão pagar caro diante de Deus, com essas brincadeirinhas de andar falando e zombando de língua estranha, porque também você zomba. É brincadeira, é irmão falando de língua estranha, está dentro do carro, é brincadeira, está no celular, é língua estranha. Brincando com coisa séria. Aqui ele diz, fala a Deus em mistério. Isso é coisa linda. Paulo está mostrando que no culto, o que deve ter prioridade é o quê? A profecia. A profecia. E a maior é a profecia, o quê? Proclamativa. Pode no culto, no ciclo de oração, na oração ter a profecia o quê? Preditiva. Mas a preditiva, ela não é a base central. A base central qual é? Porque é a palavra é a palavra escrita. O maior problema hoje é que muitos crentes deixam a proclamativa, a palavra, e andam atrás só da preditiva. Ele só anda atrás. Irmã, tem irmão, um irmão, irmão, o que a senhora sonhou comigo? Pastor, o senhor viu alguma coisa aí quando me viu? Pastor, me revele alguma coisa aí. Para com isso, irmão. Isso o Espírito Santo faz quando ele quer. A mulher que chegou para o profeta Eliseu, Eliseu diz, vai lá, Geazi, que o menino morreu. Aí ele foi. E aí lá vem a mulher, ela se jogou nos pés, ele foi tirar. Geazi foi tirar. Ele diz, deixa, ela está com amargura de alma e Deus não me revelou. E Eliseu, quando você lê o capítulo 6, ele revelava os sonhos lá do rei, ou não revelava? Mas a mulher, Deus revelou para ele, é só quando Deus quer, meu filho. E era profeta. Não, deixa ela aí, porque ela está com amargura de alma e o Senhor não me revelou. Deixa ela aí. Deixa ela chorar. Pronto. Aí no momento oportuno, ele faz um milagre. Então você tem que entender que cada coisa no seu devido, mas na igreja o que deve ter prioridade? Profecia. Olha para cá. A prioridade do culto, irmão, não é pular, não. Vou logo dizer para você. Um dia desse eu vi um pregador dizendo, eu não critico, eu não estou criticando. Eu não critico. O irmão que glorifica, o irmão que adora. Só que eu quero dizer uma coisa, pular e gritar sem base bíblica não tem fundamento nenhum. A alegria nossa não pode ser uma alegria só porque o irmão está na pobreza, ele tem que adorar a Deus porque ele está na pobreza, você não conhece a vida dele. Não é assim, salvação é outra coisa. Salvação não envolve essas coisinhas, não. A alegria que ele nos dá, Jesus disse, ninguém poderá tirar a alegria do Espírito Santo. Agora, eu não posso pegar movimentos e interpretar como se fosse movimento real da Bíblia. Ok? Dá karatê, dá pulo, dá grito. Eu não quero dizer que isso aí é poder de Deus. Isso aí é bagunça. Isso aí é meninice. E Paulo vai nos dar atacada aqui. Eu já entrar aqui, mas Paulo vai nos dar atacada. Ele começa mostrando, na igreja, você pode falar em mistério, é com Deus. É os segredos de Deus. Fale com Ele. Fale com Ele. Não é assim? Agora, na igreja, você tem que dar prioridade ao quê? A profecia. O que salva você, olha para cá, está filmando à direita, irmão? O que salva você, o que santifica você, o que prepara você para o céu, é o quê? É a palavra. É a profecia, proclama,
Fora dessa Bíblia não existe. Pronto. É assim. Me vê bem, 1 Timóteo 1,9, vê se é. Me lembrei aqui dessa passagem bíblica. Vê se é. Se não for, o 9 é o 17. Sabendo isso, que a lei não é feita para... 1 Timóteo? 1,9, é. Vê o 17. Sim, vê aí. Não. Aí é um... 1 Timóteo 1,9, 1,17. 1,8, como é que diz? Sabemos, porém, que a lei é boa. Não. Vê 2 Timóteo 1. É rapidinho aqui, eu me lembrei, deixa eu ver aqui se é. Como é que diz? Isso, vai. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, isso. Não segundo as nossas obras, isso. Mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Aí é o 7, né? Esse aqui é o 9. Vê o 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Isso. Antes participa das aflições do Evangelho. Vê se é o 7. Pelo que Deus não nos deu espírito de temor. 14. Esse aí é bom também, é bom demais. É porque eu queria me lembrar aqui de um versículo. Guarda o bom depósito. Não, é isso, depois eu procuro. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Aí Paulo ele está mostrando a interpretação de língua. Vê aí o 5, como é que diz o 5, pastor? 1 Coríntios. Não, 1 Coríntios 14, 5, vamos lá. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Isso. Mas muito mais que profetizeis. Isso. Porque o que profetiza é maior do que aquele que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Pronto. Por que Paulo preferia a profecia? Porque a profecia, ela é na linguagem que todos lá na comunidade vão entender. Ela edifica, ela fortalece, porque você está pregando a palavra que gera vida, que gera fé. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir o quê? Pronto. Então Paulo está mostrando aqui, ele falando que a língua estranha tem o seu propósito, tem a sua vantagem, tem a sua utilidade. Mas na congregação, a profecia tem utilidade porque todos vão compreender. A terceira coisa é que aqui você, 14, 19, vamos lá. 14, 19, como é que diz? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que também possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 10.000 palavras. Foi até o 19? Está vendo? Então, Paulo, ele falava línguas. Só que Paulo, ele está mostrando que dentro do culto, a prioridade é para a profecia. Entenderam agora? Vocês compreenderam agora? Aí pronto. Aí ele vem aqui, olha, em quarto lugar, as línguas na igreja. Vamos só pegar aqui alguns, porque não vai dar para ler que é grande. Só o 30 e... Vai, 20, começa. 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Isso. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falareis a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Isso. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventuras que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Eita coisa. Que fareis? Continua. Vai, pode ir. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Isso. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. É aqui. Para aí. Pronto, é bem aqui. Cadê aqui? Está aqui. Está aqui. Um irmão mandou essa pergunta aqui para mim. Pastor, tem uma questão, me explique. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito, 1 de cada, e que haja
Depois Paulo diz, se não houver intérprete, fique calado aonde? E fale com quem? Diante disso, eu como aluno pergunto, por que então vários falam língua no meio da igreja de uma só vez? Bora, passa aqui. Bora, diz. Por que que Paulo... Entendeu? Por quê? Se Paulo está dizendo que na igreja, um ou dois fale por sua, quando há, e se não houver intérprete, cale-se. Vamos lá. Para ter organização, né? Tem que ter organização no culto. Quando todo mundo está falando línguas estranhas, ninguém vai entender nada. Esse Paulo quer a ordem no culto. Essa é a disciplina. Isso, a ordem, né? A disciplina. Exatamente. Mais de vocês querem participar? Pode falar, quem quiser participar, que nós vamos responder essa pergunta dele aí. Ok? Em relação às pessoas que falam, pastor, eu acho que mesmo para demonstrar espiritualidade, ou tentar demonstrar espiritualidade no culto ali, né? Aí várias pessoas começam a falar ao mesmo tempo. E muitas vezes também, dentro do culto, é emocionalismo, porque vê o outro falando, e aí vira toda essa, como o irmão falou aqui, irmão César, né? Eles começam a falar e ninguém vai entender nada. Quem mais? Só isso mesmo. Pronto? Vamos ler aí o 14, 26, 27. Leia de novo aí. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, por sua vez, e que haja intérprete. Quando falar, fale isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. 14, 18, leia aí, 14, 18. 14, 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Nós temos dois dons aí. Nós temos primeiro o dom de variedade de línguas, que esse dom de variedade de línguas, lá vai, é um dom específico de exaltar a bondade e uma adoração para aquele que recebe, transmitir à igreja. Ok? Aí é o seguinte, esse dom não é para todos os crentes. Nem todos os crentes têm esse dom. É aqui que eu quero falar. Prestem bem atenção, porque nós vamos dizer alguma coisa aqui que muitos pentecostais vão se assustar. Está filmando aí? Muitos pentecostais vão se assustar hoje. Paulo não está dizendo que é para todo crente na igreja falar língua estranha. Não é isso. Paulo está tratando aqui sobre o dom de variedade que nem todo crente tem. E quando no culto alguém for usado com esse dom de variedade de línguas, que é a língua espiritual do céu, pelo Espírito Santo, e também é uma língua que o Espírito Santo pode te usar como uma língua compreensível do homem. Gordon Shaw, que é professor de hebraico, que fala mais de 20 idiomas, ele diz de uma irmã que foi para os Estados Unidos, que falava alemão, e lá um irmão pediu oração, e ela não sabia falar o inglês, ela tinha ido para estudar lá no instituto, e de repente, ela pediu para o irmão levar ela, o irmão não podia levar, ela saiu procurando sem falar o inglês, ela saiu, quando chegou na casa do irmão, ela foi impor a mão no irmão, começou a orar em alemão, e quando começou a orar em alemão, de repente o Espírito Santo pegou ela, e o irmão começou a entender tudo que ela estava dizendo no inglês, e a partir daí, ela teve facilidade para falar o inglês. Deus faz isso ou não faz? Pronto, é isso que eu quero dizer para vocês. Aqui o apóstolo São Paulo, viu meu irmão? O apóstolo São Paulo, ele não está tratando desses movimentos que nós temos hoje, que todo crente pula e fala língua estranha ao mesmo tempo. De maneira nenhuma. Quer ver como eu vou falar isso na Bíblia? Atos. Vamos, Atos 2:4. Vamos lá. Atos 2:4.
Atos 2:4. Como é que diz? Eu sei de qual, mas eu quero que ele lê, porque é Bíblia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eita, que é bom a Bíblia. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Hein? Qual é a diferença aí entre Atos e Corinto? Já observaram agora? O que foi que vocês notaram aí? Em Atos acontece o quê? E todos falam ao mesmo? Pronto, todos começaram lá no cenáculo onde eles estavam orando, todos falaram línguas estranhas. Pronto, eles receberam o batismo com o Espírito. E qual foi o sinal físico? Pronto, todos falaram língua estranha. Eles não estão em culto público. Eles estão ali para receber a promessa que Jesus prometeu, sim ou não? Nós vamos aos cultos, é só para falar língua, é? Pronto, nós vamos ao culto, é para adorar a Deus e ouvir o quê? A palavra proclama. Aí Paulo diz que no meio da igreja pode entrar um descrente e de repente, se ele vê todo mundo só falando língua estranha, ele vai entender alguma coisa. Mas se alguém estiver falando língua, o dom de línguas, e o Espírito Santo usar um intérprete, aquilo ali vai chamar a atenção do incrédulo. Não é assim? Revelará o segredo do seu coração. Agora olha para cá, olha para cá. A pergunta do irmão está certa. Aqui, Paulo não está legalizando que a igreja deve se reunir, todo mundo para falar línguas. No culto aqui, ele está tratando do dom de variedade de línguas, que nem todo crente. Aí Paulo diz, e quando um for usado com esse dom, controle-se. Eita, mas é bom a Bíblia, irmão. Cada um na sua, aí entra a questão da ordem. Agora eu vou dizer para você que está me ouvindo bem aqui, está filmando aí direito. Sabe o que acontece hoje? A maioria, eu digo sem medo de errar, eu sou pentecostal, sou batizado com o Espírito Santo. Um dia desse, aí o irmão perguntou na live por que ele não me viu falando línguas. Porque a língua estranha é um mistério entre eu e Deus, não é entre eu e a comunidade. Só que o maior problema é que muitos falam línguas para quererem exibir espiritualidade. Língua estranha é um segredo entre eu. E se eu estiver na igreja, eu pergunto para vocês, e se o Espírito Santo me usar, eu posso falar línguas? Na igreja eu posso falar? Sim. Agora o que foi que Paulo disse? Se não tiver intérprete, fique caladinho, fica aqui com você. Pronto, essa é a doutrina pentecostal. Agora nós vamos dizer a verdade. Muita coisa nós erramos. Hoje tem, pode falar aí. Fala aí, senão o povo não escuta. Eu já ouvi crentes dizendo que quando o Espírito Santo toma ele não se controla. Não existe essa. O Espírito Santo me pegou, eu estou descontrolado. Inclusive aí no texto Paulo diz, o espírito do profeta, não é o Espírito Santo, é o espírito do... Paulo está dizendo que quando o crente é tomado por esse dom, pela variedade de língua, por língua, ele não fica de modo mecânico, perdendo a capacidade mental, a capacidade de pensar, racional, ele não fica doido. Pronto, ele recebe, e se ele recebe o dom de profecia, se ele recebe a variedade de línguas, ele vai estar em si, porque ele vai entregar um recado de Deus. E naquele momento, não é mais Deus que está falando, Deus já entregou para ele. Quem está falando é o É por isso que aquela profecia precisa ser averiguada. Pronto, saiu da fonte que é Deus e agora está no Mas esse profeta pode estar falando no emocional, pode estar falando na carne, pode estar falando pelo diabo. Então, pastor, como seria um culto pentecostal? Sabe como é que seria um culto pentecostal? O crente está na igreja para ouvir a palavra de Deus. O crente está na igreja adorando a Deus e glorificando pela sua palavra. Porque culto morto também não presta. Paulo diz, quando vocês se ajuntam, tem visão, outro tem sonho, outro tem profecia, e outro tem o quê? Pronto. Tem salmo. Agora pronto, seja tudo com decência aí. Olha aí, culto é assim. Agora olha para cá. O salmo, a doutrina, a revelação, tudo isso aqui tem que ter a base na palavra. Não é esse negócio. Nada disso. Receba daqui, pega daqui, derruba ela aí, toca ela aqui. Isso não é culto pentecostal. Não é nada disso.
E nem é essa, porque tem irmão que na hora que pega no microfone já é falando língua estranha. Nem saúde a igreja direito. Aí ele pronto, ele fica que nem panela de pressão, chiando. Que é isso, irmão? Prega o evangelho. Não é assim? A igreja pode dizer glória a Deus, o irmão pode dizer aleluia, sim ou não? Sim. E ele pode até falar em mistério com Deus ali quietinho, sim ou não? Sim. Agora, a maioria de movimento hoje é para exibir o quê? Espiritualidade. Um quer dizer que fala mais língua estranha do que o outro. A pessoa dizer assim, está no culto. Um dia desse uma pessoa me assustou, eu no culto. Ei, o diabo não vale nada. Eu me assustei. Porque o diabo, irmão, a gente já sabe que ele não vale nada. Não precisa eu dizer na igreja. Primeiro, o diabo já é derrotado, sim ou não? Nós temos um bocado de coisa que nós... Eu mesmo não faço. Mas tem irmão, pisa na cabeça dele, pisa na cabeça do diabo. Ele não tem mais cabeça não, irmão. O diabo foi derrotado, não foi por ti não, foi derrotado, foi por Jesus. Está lá em Romanos 16, 20, lê aí, Romanos 16, 20. Como é que diz? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Pronto, sabe o que Paulo está dizendo aqui? No dia que Jesus nasceu, o inimigo já foi derrotado. E quando ele morreu na cruz, ele disse, está consumado. O inimigo já é derrotado. Só falta agora, sabe o quê? Ele já foi condenado. Só falta a sentença, vai para o inferno, para o lago de fogo, para o Geena. Só falta isso. Mas ele já está condenado. Vê bem aí, 12:31 de João. Vê se é. Se não me foge a memória, eu acho que é. Vê aí rapidinho. Porque a gente vai lendo muita coisa e aí vai... Como é que diz? 12, agora é o juízo deste mundo? Isso. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Pronto. 12:31. Pronto, acabou. Ele já está julgado. Então preste bem atenção que eu vou dizer aqui, hoje. Essas histórias, esses cultos pentecostais que estão acontecendo hoje, essas ilusões, pisa na cabeça dele, derrama azeite nele, joga. Irmão, isso é tão absurdo. Eu estava lendo aqui o livro do pastor Elinaldo. Ele fala da urina santa. Urina santa, vocês já prestaram atenção nisso? A pessoa que diz que é tão ungida que ela pegava e saía mijando nos lugares na cidade, marcar território, porque aquela urina era santa. Aí é por isso que tem muita gente que não crê hoje, mas no evangelho por causa essas asneiras. Não é assim? Essas bobagens. Urinar. É o rugido do leão. É a unção do riso. É irmão entrar no culto. Isso é palhaçada. Isso não é poder de Deus. Eu imagino que se Paulo tivesse vivo hoje, e se ele viu o absurdo nos crentes lá de Corinto, agora imagine se hoje ele estivesse vivo. Eu não sei nem como é que ele ia escrever a carta dele. Eu não sei. Porque só porque os irmãos lá em Gálatas saíram do evangelho, ele diz, vocês são anátemas. Anátemas. Então, muito cuidado, é urina santa. Eu li aqui no livro do pastor, ele dizendo de um pregador, que ele disse que o suor dele era ungido, porque o DNA dele era ungido pelo Espírito Santo. Cai, é dente, é derruba. Isso não é poder de Deus e não é Pentecoste. Não é poder de Deus e não é Pentecoste. Tem nada a ver com isso aí. Então, as línguas estranhas na igreja, elas podem acontecer. Agora, vocês agora fizeram a distinção? O dom da variedade de línguas para a interpretação. Pronto, aqui meu irmão, você entendeu agora meu irmão? É que na igreja, Paulo aqui está tratando da variedade de línguas. Que essa variedade de línguas, quando elas são interpretadas, se você analisar, me veja bem aí, é o 14, é o verso, cadê meu pai? Deixa eu ver aqui, é o 14. Nós estamos aí no 14, né? 14, 23, 24. É da interpretação. É lá o 12, né? É o 12. Vamos lá para o 12. É o 12, 7. É o 12, 10. E a outro, a operação de maravilhas. Esse é o 12, 10. Vai. E a outra operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Acho que é isso, deixa eu ver aqui. Hermeneia, ok? Neia.
Ok? Muito bem. Aí outra interpretação de quê? Das línguas. Das línguas. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Hermeneia. Ok? Como aqui o último nós temos aqui, o acento vai cair aqui, a gente lê assim, ó. Aqui eu tenho uma aspiração áspera. Hermeneia. Sabe o que é hermenêutica? A arte de... Pronto, é só isso. Aqui está falando de interpretação. É por isso que Paulo está dizendo aqui que as línguas na igreja, como um dom, quando o irmão é usado como dom, aí ele vai fazer o quê? Vai ter o dom de interpretação. Entenderam aqui? Porque o irmão recebe a língua como um dom, revelando a bondade de Deus numa adoração espiritual, e de repente no culto, outra pessoa é usada com a interpretação de línguas, que é o dom de interpretar, e ele vai interpretar aquela vontade de Deus, aquela adoração, e essa mensagem que recebeu do dom de língua, ela vai, porque tem teólogo que diz que ela passa a ser semelhante ou igual à profecia. Donald Guin diz que não. Ele diz que se fosse assim, Deus não ia usar a profecia. Ele diz que aqui é a mensagem dentro dessa própria visão do dom de variedade de línguas com a interpretação. Não é que seja semelhante. Entenderam? Mas agora vocês podem observar. Primeiro, nós falamos aqui do dom de profecia. Você já sabe o que é o dom de profecia. Ok? Dom de profecia é diferente do ministério do Velho Testamento. Qualquer crente pode ser usado com o quê? Variedade de língua. Vocês entenderam o que é? É a capacitação do dom do Espírito Santo, que vem do céu, que ele dá para o crente, que pode ser a língua do céu, mas ele também pode ser usado como uma língua da terra compreensiva. Eu dei o exemplo aqui do Gordon Shaw, não é isso? Entenderam agora? E aí vem o dom de interpretar, que quando aquele crente, ele tem o dom da variedade de línguas, e o outro interpreta esse dom de língua, aí se torna uma profecia, não é que se torne semelhante, não, ali é uma profecia também das línguas que são dadas para quem? Para a igreja. E nesse caso, essa variedade de língua com a interpretação é uma profecia para a igreja, que a igreja deve receber para edificar. Mas se o irmão estiver falando aqui essa língua estranha e não houver intérprete, o que ele tem que fazer? Então pronto. Agora, a partir de agora, nós entendemos que variedade de línguas é um dom que nem todo crente tem. Então, se nem todo crente tem, é para todo crente falar língua? Não. No culto é para todo mundo bagunçar? Não. Paulo diz, se você estiver só falando língua estranha, faça o quê? Fique calado e fale consigo mesmo, sem exagero. Ei, irmão, tem exagero demais. Eu não vou nem falar aqui porque tem irmão que até me critica, mas tem exagero. Eu vejo pregador que está o tempo todo aqui sentado, ele não dá um glória a Deus, ele não dá um aleluia. Aí na hora que ele diz, vamos ouvir aqui o irmão, não é assim? Aí ele diz, na hora que eu cheguei aqui, que é isso? Eu já vi crente que você está aqui, ele está adorando a Deus, tem irmão que diz assim, não, mas cada um tem um controle. Não é assim não, meu irmão. A pessoa que tem um Espírito Santo, ele não é doido, ele é sábio, e ele mantém a ordem. Então nós temos que ter esse cuidado para não virar um desequilíbrio. E Paulo diz assim, deixem de ser meninos. Está aí ou não está? Então pronto, a temática é essa daqui. Medite nisso. Por não? Fale aí, senão eles não vão te ouvir. Uma pergunta aí que pode até ajudar os que estão aí também na internet. Pode o que estiver falando em línguas, profetizando, ele mesmo interpretar? Eu já vi também isso na igreja. Aquele que já vai profetizar, eu disse assim, ele vai entregar, eu falei até ainda agora, pastor Wagner, ele vai entregar a mensagem consciente, ele não vai entregar de modo mecânico, ele sabe que está entregando o recado de Deus, porque ele está entregando a profecia. A variedade de língua é outra coisa, entendeu? Porque aquela pessoa é usada com o dom de variedade de línguas e o outro vai ser usado com a interpretação de língua. Eu já vi gente que fala língua e interpreta ao mesmo tempo. Aí eu até agora, isso eu não sei não.
É isso que se fosse a profecia, aí é outra coisa, mas ele não está profetizando. Ele está dizendo que está sendo usado com variedade de línguas e ele mesmo está interpretando. Aí não é. Aí não é. Vocês entenderam? É por isso que eu estou dizendo aqui. Então, a partir de agora, eu quero dizer aqui, com todo respeito a todos os pentecostais, vamos compreender que quando Paulo está tratando aqui, ele não está tratando de Atos 2:4. Todos falaram línguas ao mesmo tempo. Ali era o batismo com o Espírito. Pronto. Com um sinal, evidência. Não. Os dons aqui são para o corpo, e o irmão pode ter um cargo. É claro que hoje a cada igreja tem a sua tradição. Nós da Assembleia de Deus temos uma tradição que para ser pastor tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ok? Essa é a nossa posição. Agora tem igreja que não, mas nós seguimos essa norma. O certo é que em Atos 2:4 todos foram batizados e falaram língua ao mesmo tempo porque receberam a promessa. Lá em Atos 14, Paulo não está tratando do sinal. Paulo está tratando de variedade de línguas, que é um dom que nem todo crente, se nem todo crente tem, nem todos vão falar o mesmo. E aquele que tem o dom, é por isso que ele diz, 1, 2, que fale na sua. Pronto, é assim. Não pode ter a meninice, que nem a irmã lá em Brasília. Eu acho que foi lá que o irmão me contou essa história. Aí a irmã saiu. Aí foram para o culto. Aí quando chegou no meio do culto, uma profetizava, e ela ia para perto da irmã. É isso que o Senhor diz, e falava a língua. Terminou o culto, a irmã disse, mas se eu falei tanta profecia e língua para tu interpretar, e tu não interpretou. Ela disse, mas tu não me falou quando saiu de casa, tu tinha que me dizer, para mim te ajudar, que era para mim te interpretar. Então, hoje tem muito dessas coisas aí. Tem muito dessas coisas. Então, tem até pregador, que ele mesmo pega, ele mesmo está falando língua estranha, ele mesmo falando língua estranha, é isso que o Senhor está dizendo. Não, porque se for variedade de línguas, que é o dom que Deus vai usar, ele vai usar também alguém para interpretar. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, e que façamos, pentecostais, culto com sinceridade e verdade, em nome do Senhor Jesus. Pastor Wagner, ora ao Senhor. Querido Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, por este ensinamento, Pai amado, pela Tua palavra que foi, Pai bendito, ensinada nesta noite. Pai, continua abençoando o Teu servo, nosso pastor presidente, pastor Osiel, continua dando graça, vigor, saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa também cada um dos nossos irmãos que estão aí, Pai amado, na live, ó Pai, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, continua abençoando o Teu servo. Olha para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com parentes internados, meu Pai, abençoa, Pai, estende a Tua mão e cura para a glória do Teu santo nome. Pai bendito, continua nos abençoando, que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a nossa EBD online, cujo objetivo, propósito, sempre nós ressaltamos, é ajudar você